Pessoal, o exercício 3 e o 4, eles vão usar o Máxima. É um outro programa matemático que tem uma abordagem um pouco diferente do Scilab. É um programa também que já está instalado no computador, já está carregado, e eu uso o Máxima Console Simples. Vou mostrar que ele aparece exatamente aqui. E da mesma maneira, simplesmente basta fazer um cópia e cola para chegar aos resultados desejados. No exercício 3, ele pede fatorações. Vou fatorar. Tem uma pequena pegadinha aqui. Esse eu até senti um pouco de dificuldade quando eu fui usar o Máxima, que eu não conhecia muito bem ele, eu nunca tinha usado na prática. Eu já tinha ouvido falar, já tinha algumas recomendações, porque é um programa interessante para quem usa matemática. Quando eu coloco o meu instrumento, assim como acontece em várias outras linguagens de programação, não sei quanto que vocês já conhecem de linguagem de programação, mas, por exemplo, em PHP, se eu não usar o ponto e vírgula ao final do comando, o comando não é reconhecido. Ou seja, para chegar ao resultado desejado, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Se eu clicar, se eu teclar no Enter sem o ponto e vírgula, não é realizado o comando. Ele continua esperando mais alguma coisa. O comando só vai ser executado quando eu der o Enter e tiver um ponto e vírgula no final da linha. Quando ele encontra esse ponto e vírgula, ele reconhece que é um final de instrução e dá o resultado esperado. Qual que é esse meu resultado esperado? Se eu fizer a fatoração de 3.428, o meu resultado é 2 elevado à segunda multiplicado por 857. Ou seja, é um resultado até relativamente simples. Mas uma coisa interessante do Máxima é que ele trabalha também com fatorações de variáveis. Essa parte de fatoração de variáveis nos ajuda a simplificar as nossas equações. Isso era bastante usado quando a gente estava no ensino médio, no ensino fundamental, o que a gente fazia muito isso para chegar à resolução dos exercícios. O Máxima ele trabalha de uma maneira semelhante e só mostra a simplificação. Então já tenho a resposta da letra A do terceiro exercício. Vamos ver, já vou fazer cópia e cola com o ponto e vírgula que me indica o final de comando. E vamos ver como que ele vai simplificar. Vejam que aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau que eu fatoro, ele vai deixar uma coisa muito mais simples e vai deixar uma equação de primeiro grau. Ou seja, eu, no lugar de ter que resolver aquela equação de segundo grau, fica muito mais fácil eu resolver uma equação de primeiro grau. Supondo que o meu resultado esperado fosse, eu posso chegar ao resultado de maneira muito mais rápida quanto menor for o grau da minha equação. Por isso que é importante fazer fatoração e deixar o mais simples possível. Essa fatoração com equações serve exatamente para isso. Então, a resposta da letra B é exatamente x mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado. Ou seja, o que era uma equação de segundo grau, existia exatamente uma fórmula para isso, que já foi vista no ensino fundamental, no ensino médio, não lembro, não sei quando cada um de vocês viu, mas existiam as fórmulas para transformar as equações de uma maneira complexa para outras mais simples. Então, x mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado, o resultado é a mesma coisa que x ao quadrado, mais 2x mais 1. Essa é a resposta da letra B do exercício.
E a letra C? Será que eu consigo simplificar agora uma equação do quinto grau? Bom, espero não estar falando em alienígena quando eu falo em quinto grau. Quinto grau é 5 elevado a x elevado à quinta. Como que o máxima me fatora essa equação? Na realidade, ele me fatorou numa equação de segundo grau. Se eu conseguir resolver cada uma dessas equações, eu consigo chegar ao resultado de maneira muito mais rápida do que se eu fosse fazer um cálculo diretamente com uma equação de quinto grau. Então, a intenção de fatorar é justamente facilitar as nossas maneiras de chegar aos resultados, isto é, chegar aos resultados de maneira mais rápida e mesmo muito mais fácil. Então, aquela equação de quinto grau, x elevado à quinta, mais 2 vezes x elevado ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2, é exatamente a mesma coisa que x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais 2, multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1. No lugar de eu resolver uma equação direta do quinto grau, quando eu faço essa fatoração, se eu atribuir que esse valor total é zero, eu posso calcular de maneira separada os valores, porque se qualquer uma dessas partes resultarem em zero, o resultado final vai ser zero. Então eu já sei de cara que o meu valor de x aqui vai ser 1, porque 1 menos 1 seria 0, e quando é 0, qualquer valor que eu multiplico por 0, o resultado é 0. Então, se eu atribuísse o resultado dessa equação igual a 0, então, calculando só uma das partes, cada uma das partes, eu consigo calcular os valores dos resultados esperados. Então, ele pode ser 0 nessa parte, ele pode ser 0 nessa parte, ou ele pode ser 0 nessa parte. Ou seja, é uma coisa muito mais simples você trabalhar com equações do segundo grau do que com uma equação direta de quinto grau, que lembra-se? Eu falei até na resolução do exercício 2, que eu não me lembrava nem como se faz a resolução. Por quê? Porque a gente, no lugar de trabalhar com uma equação de quinto grau, a gente tenta simplificar. E é isso que o máxima está fazendo. E na última questão, é ainda mais complicado, basta olhar como a equação é bem mais complexa. É uma equação de sexto grau, que é um x elevado a 6, que fatorando vai dar o resultado, também equações de segundo grau, teoricamente mais fáceis de serem resolvidas do que equações de graus maiores, uma equação que vai ser equivalente a x mais 1, multiplicado por x mais 2, multiplicado por x ao quadrado mais 1, multiplicado por x ao quadrado menos x mais 1. Ou seja, os resultados são simplificados e a gente consegue trabalhar, chegar aos resultados de maneira muito mais fácil. E como eu disse antes, se eu atribuir esse valor igual a zero, eu posso definir que ou esse valor é zero, ou esse valor é zero, ou esse valor é zero, ou esse valor é zero. Para cada um desses valores que é zero, eu faço o cálculo e chego aos valores da minha equação. É isso, pessoal. O máxima ele facilita também os nossos cálculos matemáticos. Então, bons estudos!